Fala, Extremers, beleza? Rodrigo Santana aqui do canal Extreme Automation. Seja bem-vindo ao canal. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Estou muito feliz aí, estou vendo o canal crescer bastante e isso me mostra que faz sentido estar aqui com vocês, estar aqui passando aí esses ensinamentos para vocês e aprendendo junto também, né? Claro. E hoje eu vou aí continuar com entradas analógicas, rodando aqui no CLP da Siemens, né, uma lógica em ST. Antes de a gente ir para lá, né, para não ficar confuso e a gente entender bem o que está fazendo ali dentro do CLP, eu vou passar aqui alguns conceitos que eu vi que é importante a gente ter, algumas ferramentas aí matemáticas que vamos precisar aí para a gente fazer o nosso algoritmo e programar aí de maneira aí bem legal, bem bacana, beleza? Então se segura aí, vamos até o final que o vídeo tá legal, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, então, vamos começar aqui. Vamos aí adentrar aí na nossa apresentação. Bom, como dito, eu vou usar o TIA Portal 17 e aqui do meu lado aqui já tem aí o bloco, né, que eu criei lá dentro do TIA Portal. Ele vai ter esse formato aqui. Esse bloco ele vai substituir o bloco que eu expliquei no último vídeo, que tem lá o Scale e o Normal X, né, que vão fazer a tratativa aí da entrada, né, da entrada analógica, converter ali um valor de bits para um valor de unidade de engenharia, temperatura, umidade, vazão, velocidade, enfim, o que a gente precisar medir ali no momento, mas agora de uma forma que a gente consiga configurar aí com mais propriedade e também vai ter acesso ao que está dentro do bloco, vai entender o que está ali, né, e vai poder aplicar até em outras plataformas ou num programa dentro da Siemens mesmo, né? Não precisa usar aquele bloco ScaleX que é bem engessado. Ali você consegue usar um bloco e criar a sua lógica ali dentro e os valores que você quer trabalhar. Beleza? Então, vou pegar aqui como exemplo um sensor de temperatura. Vai ter que ligar esse sensor, alimentar ele, né? E receber um sinal desse sensor. Esse sensor de temperatura, geralmente, ele tem um range de trabalho, né? Esse range de trabalho dele aí, eu peguei aqui como exemplo, né? Como se a gente pegasse ali no manual dele, ele vai ali de 10 graus a 90 graus, né? Então, ele vai medir nessa faixa de temperatura e vai ter ali um erro ali de 1 grau, um caso aí mais ou menos aí, um sensor razoável ali, vai ter um erro ali de 1 grau, né? Você tá lendo 11, mas é 10, enfim. Tem ali um errinho ali, que normal, né? Os sensores têm essa variação. E no caso de alguns sensores, a gente não pega o sinal dele direto, tá? Às vezes ali no meio tem um transmissor, tá? Não vou entrar muito em detalhe disso, mas só para a gente saber que existe isso, tá? Às vezes um sensor ele não vai te mandar o sinal direto para o CLP. Ele vai ter ali alguém no meio que vai traduzir o sinal dele. Esse sensor aqui, por exemplo, de temperatura, é um PT100, ele varia a resistência, né? Então o CLP ele não vai ler a resistência, ele precisa de um sinal, por exemplo, ali de 0 a 10 ou 4 a 20, né? Então esse transmissor ele vai fazer aí essa tradução de resistência para sinal analógico mesmo, sinal aí grandeza elétrica. E aí por fim a gente vai ter ele ligado aí na entrada do nosso CLP. Beleza? Pensando agora nesse cenário, né, um sensor com range de 10 a 90 e que a gente vai aí pegar como base essa saída aqui de 4 a 20 para poder trabalhar. Vamos supor que o nosso CLP, a nossa entrada analógica é de 4 a 20. Então, seguinte cenário, né? A nossa unidade de engenharia que vem do sensor vai variar de 10 a 90 graus e
o nosso sinal, né, de entrada do CLP, que a gente vai receber ali no CLP, ele vai variar de 4 a 20, né? Então, o meu sinal, o meu PV, o meu Process Value, a gente vai ver muito isso, Process Value, o valor do processo. Ele vai variar aí de 4 a 20, então eu tenho um range de 16 mA, né? De 4 até 20 eu vou ter aí 16 mA, né? Vou ter essa faixa de atuação. E na unidade de engenharia, no meu sensor, eu vou ter essa faixa aí de 10 a 90, que vai dar aí 80 graus aí de faixa de range. Então tá, entendendo aí esse conceito, vamos agora se aprofundar um pouco nele. Para mim saber agora, para mim conseguir relacionar essas duas grandezas aí e entender o que eu vou estar lendo no CLP, conforme o meu sensor de temperatura, o meu transmissor ali vai variando a corrente, o que eu vou ter, o que eu vou esperar de leitura dentro do meu CLP, né? Qual que é o range de leitura que eu vou ter dentro do meu CLP em relação ao meu range de corrente, né? Que entender quantos a cada ampere, quantos graus eu vou ter aí de variação dentro do meu CLP, né? Vamos pensar assim, se eu tenho ali 80 graus de range e tem 16 mA de range, então se eu dividir um pelo outro, eu vou saber exatamente quantos miliamperes vão caber dentro aí desses 80 graus, né? Qual que é o range. Então cada miliampere eu vou ter quantos graus aí. Então fazendo essa conta, né, 80 dividido por 16, então eu vou ter aqui a variação aí de 5 graus, né? Então se eu sair do 4 e ir para o 5, já variei aí, teve uma variação de temperatura no meu ambiente ou no meu processo de 5 graus, né? Então esse 1 mA está me dizendo isso. Então eu já tenho essa ideia aqui em mente já de variação. Mas e se meu sinal sair de 4 a 8? Qual que vai ser aí a minha variação de corrente agora? Bom, se eu partir do 4, que é o meu zero aqui no caso, e fui para 8, então no final aí eu vou ter uma variação de 4 miliamperes, né? Tendo em vista que a cada miliampere eu ganho aí 5 graus, né, na minha leitura, eu preciso saber aí qual que é essa variação, qual que é a variação final aqui. Então se eu sair do 10 e fui para x, qual que é esse x agora? Em relação aí à variação de corrente, né? Então, tem uma variação de corrente entrando no CLP, vou ter uma variação dentro do meu CLP ali, calculada, claro, né? Então, para me saber aí agora quanto que variou, né, em relação à variação de corrente, quanto variou a temperatura em relação à corrente, é só multiplicar aqui, né? A cada 1 miliampere eu tenho 5 graus. Então, passado 4 miliamperes, eu vou ter aí 20 graus, né? Vou ter 20 graus de variação. Mas aí, aqui embaixo, vocês estão vendo aqui que a unidade ainda está meio mista, né? Está meio bagunçada, miliampere com centígrados, né? Com graus Celsius, né? Na hora que a gente fizer a conta mesmo aqui, por completo, inclusive dividir as grandezas, né? Eu tenho uma grandeza miliampere em cima e embaixo. Na hora que eu dividir isso, essa grandeza miliampere vai sumir e eu fico só com os graus centígrados, hein? Os graus Celsius, ok? Então, para uma variação de corrente, eu tenho uma variação de temperatura, tá? No meu sensor. E eu tenho que fazer o meu CLP entender isso. Então, primeiro vamos entender o que está acontecendo aqui fora e a gente traz para dentro. Esses 20 graus aqui, ainda não é o valor que eu quero, tá? Ele só foi somente a variação. Então, eu preciso agora saber qual que é o valor que eu tenho realmente quando eu alcanço os 8 miliamperes, né? Então, a variação de 4 para 8, eu tenho uma variação de 4 miliamperes. Se eu somar os dois, eu chego novamente aqui nos 8, né? Então, se eu fizer 8 menos 4, eu tenho a variação de corrente.
Se eu somar essa variação de corrente, eu obtenho aí a corrente final. A mesma ideia aqui para a temperatura, né? Se agora eu sei que eu variei 20 graus, né? Então agora fica fácil saber qual que é o meu resultado final aqui. O que eu vou ter no final com o mínimo somação. Então, se eu somar 10 com 20, eu vou ter aí que a minha variação foi de 20 e minha temperatura final no ambiente vai ser de 30 graus, né? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não saí do zero, né? Eu saí do 10. Então, se eu variei 20 graus e o somar com 10 que eu já estava medindo anteriormente, eu vou ter aí no final os 30 graus lidos pelo sensor, que provavelmente, se você for aferir no ambiente com o termômetro, vai estar próximo disso ou exatamente isso. Beleza? Então agora eu preciso começar a transformar isso numa fórmula, já que a gente vai colocar isso no CLP. O CLP ele não entende essa filosofia que a gente está debatendo aqui. Ele entende matemática, ele entende código. Então a gente precisa começar a transformar isso em uma fórmula para colocar dentro do CLP para a gente conseguir programar e ele entender o que a gente está querendo que ele faça. Ok? Então, olhando para esse conceito que a gente chegou no último slide, então a gente tem que a variação de temperatura dividido pela variação de corrente, eu tenho ali um range que vai me dizer quanto cada miliampere vai acrescentar de temperatura dentro do meu CLP, ou quanto cada miliampere representa ali, né, de graus que o meu sensor está enviando. Então, se meu sensor enviar 1 miliampere, significa que a temperatura no ambiente variou 5 graus, beleza? Se eu partir do 10, então, se eu for lá no meu ambiente, eu tenho que ter 15 graus ali lido com um termômetro ou qualquer outro aparelho de medição e de aferição, beleza? Então vocês percebem que eu estou trabalhando muito aqui com duas grandezas distintas, cruzando elas, né, cruzando a variação delas para poder chegar no resultado final, né? Isso que eu estou fazendo aqui é muito parecido com como que a gente faz para medir distância e velocidade, né? Então eu estou andando 20 km por hora e eu andei esses 20 km por hora por 2 horas, né? Se a cada 20 km por hora eu ando 20 km, se eu andei 2 horas, eu andei 40 km. Beleza? Então, aqui na relação de temperatura com corrente, eu estou fazendo a mesma ideia, tá? Então, se a cada 1 miliampere eu ganho 5 graus de temperatura no ambiente, 4 miliampere, eu vou ter aqui um ganho de 20. Só que eu não saí do absoluto zero, né? Eu saí ali dos 10 graus, eu já tinha 10 graus no meu ambiente já. E variei mais 20. Então, se eu variei 20 e tinha 10, se eu somar tudo isso, eu vou ter aí o quanto de temperatura eu tenho agora no meu ambiente, que é os 30. Beleza? Se a gente fazer isso em um gráfico, a gente consegue pegar aí exatamente na veia o que a gente tem que fazer para chegar numa fórmula aqui e entender o que essa fórmula está fazendo. Então, nesse gráfico aqui de corrente versus temperatura, a gente tem aqui que conforme a corrente vai aumentando, né, a temperatura também ela vai aumentando aqui, né? Então, a gente tem aqui gráfico x e y, né? Então, conforme a minha corrente vai aumentando, a minha temperatura aumenta junto. Então, é proporcional isso, certo? Só que, como vocês estão vendo aqui, eu não consigo colocar aquela famosa regra de 3 e achar um valor. Não é tão simples assim, tá? Se fizer isso, os valores que vocês vão achar não vai ser o valor exato. Então, se eu pegar dois valores conhecidos aqui, 4 miliamperes, né, e 10, então eu tenho esse ponto aqui, ó, bem aqui no começo do gráfico. Então eu estou bem lá embaixo, ali, praticamente ali no instante zero. O outro ponto conhecido que eu tenho é os 20 miliamperes aqui, né? Então,
mandar para o meu CLP 20 miliamperes, significa que o meu sensor ele já saturou, ele está lendo ali o máximo dele. Né? Então, tem essa altura, né? Essa altura H, batendo aqui, ó, nessa distância L aqui, ó, batendo nessa distância L, beleza? Que dá aqui exatamente os 90 graus, ok? Eu peguei como exemplo o 8, né? O 8, ele está representado aqui, ó, nesse ponto. Agora eu preciso saber qual é a temperatura que esse 8 aqui vai representar aqui no meu eixo X, que é o eixo de temperatura. Então veja que aqui em cima, né, para mim achar esse H aqui, eu fiz 20 menos 4, né? O final menos inicial. E aqui embaixo, para achar esse tamanho aqui, essa largura, eu vou ter aqui 90 menos 10. Né? Aqui em cima vai dar 16, aqui embaixo vai dar 80. Né? É aquele range de temperatura que a gente fez, que deu esses 5 graus aqui em cima. Ok? Agora eu preciso saber um valor que está desconhecido aqui no meio. Né? Eu preciso pegar um ponto aqui no meio que eu não conheça, né? o valor de temperatura. Mas eu conheço o valor de corrente, né? Esse aqui é dado pelo processo aí a todo momento. E eu quero saber esse X aqui, ó. Então, se eu fizer essa variação aqui, ó, 8 menos 4, eu vou cair nesse tamanho aqui, ó. E é esse Hzinho. Esse 8 menos 4 vai representar esse tamanho aqui, ó. Aí agora, eu só preciso saber o quanto que eu andei aqui, ó. Então, para me saber agora esse valor aqui, eu preciso fazer a variação de 10 mais o quanto ali ele variou, beleza? Então, é daqui que a gente tira um conceito matemático, olhando para esse gráfico aqui, que o pessoal chama de interpolação. Então, essa interpolação aqui é para a gente interpolar, pegar um pedaço de um valor inteiro que a gente conhece, e a gente quer saber ali quanto que é aquele um pedaço. Então a gente vai pegar ali uma porcentagem desse valor e vai ver ali o quanto que ele representa esse inteiro. Então a interpolação, basicamente aí, a grosso modo, é isso, né? E essa ferramenta matemática a gente vai usar aqui para poder programar e fazer o CLP entender a nossa variação de entrada analógica e transformar ela em variação de unidade de engenharia. No nosso caso aqui, temperatura. Beleza? Então, esse cálculo que eu fiz aqui nesse retângulo, ele basicamente vai ser expresso por essa fórmula matemática aqui, que é a fórmula da interpolação, que vem desse gráfico aqui, né? Então, a gente vai, com essa fórmula, a gente vai conseguir calcular exatamente esse pedacinho aqui do gráfico, né, que está em laranja, saber ali o tamanho dele, e aí a gente vai conseguir saber aqui esse valor de X, que é a temperatura. Né? Então o CLP ele vai estar fazendo esse cálculo aqui. Né? A gente vai ensinar ele a fazer esse cálculo e descobrir a temperatura e passar ali para o usuário, né? Transformar ali aquele sinal de entrada analógica em unidade de engenharia para o usuário saber ali o quanto o processo está variando, está tendo de temperatura. Beleza? Então, nosso UE é a nossa unidade de engenharia, aqui na fórmula. Então, vai ser sempre relacionado à unidade de medida do sensor, de temperatura, pressão, vazão, enfim. E o nosso process value vai ser aí o valor do processo, tá? Ele pode ser aí corrente, como a gente está vendo aqui, de 4 a 20, de 0 a 20, de menos 20 a 20.
vai depender aí do seu sensor, ou até mesmo a própria resistência ou um outro sinal aí. Às vezes tem CLP que tem aí essa entrada preparada para receber um sinal que não seja um sinal de corrente ou tensão. Ele tem ali dentro ali um circuito preparado para isso, e aí você trabalha aí com esse conceito aí de, por exemplo, resistência de um PTC, tá? Vai ser, a fórmula é a mesma, o conceito é o mesmo, só vai mudar aí as grandezas elétricas envolvidas, beleza? Grandezas de engenharia, grandezas físicas, ok? Então, olhando para essa fórmula aqui, com ela desse jeito aqui, dá já para a gente fazer a prova real, mesmo se ela vai funcionar, né? Então, olhando para esse exemplo que eu dei aqui em cima, né? Agora a gente vai trabalhar aqui com os 8 mA dentro da fórmula. Então, colocando aqui, ó, substituindo o PV por 8 e o valor mínimo por 4. Então, a gente já sabe que aqui em cima, aqui no final, a gente já vai ter o valor de 4 mA. Vezes o máximo vai dar 16. Então, veja aqui que esse primeiro parênteses aqui, eu estou pegando a porcentagem de variação de corrente, né? Então, é como se eu pegasse, é como se eu estivesse fazendo 100%, 50%. Isso aqui é a mesma ideia, tá? Quantos por cento de corrente eu estou pegando nesse momento, eu estou recebendo do meu sistema. É a mesma ideia, tanto que se a gente for fazer essa conta aqui, no final, a gente vai ter aí o valor de 0,25, que vai ser aí 25% da nossa corrente. Beleza? 25% seria um quarto, né? Então, se a gente tem uma variação de 16 e variou 4, né? Se a gente dividir 16 por 4, costuma dar 4. Então, tá batendo aí, beleza? Essa é a ideia. Então, eu vou pegar essa variação de corrente e vou multiplicar pela variação de temperatura, né? Pelo range de temperatura, para me poder pegar ali a relação de variação de corrente com variação de temperatura. Então, se eu fizer 0,25 vezes, ou 25%, né, de 80, a gente vai ter aqui que vai dar 50, vai dar 20. Então, a gente vai ter aqui que 1/4 de 80 é 20. Então, se a gente pegar o 80 e dividir em 4 vezes, então a gente vai ter ali que a primeira parte vai ser 20, a segunda é 20, a terceira é 20, já temos 60, a quarta parte é 80, né? Então, se eu dividir por 4, realmente, as 4 partes aí vão ter 20 unidades de temperatura cada. Beleza? Então, é essa variação. E aí, por final, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar essa variação e vou somar com a minha unidade mínima, né, de engenharia, que é da onde eu parti. Se eu partir do zero, então o resultado final vai ser que no meu sistema, na minha planta, eu vou ter ali os 20 graus atuando. Se eu partir do 10, que é o nosso caso, então 20 mais 10, no final eu vou ter ali 30 graus. 30 graus Celsius atuando ali no meu sistema. Beleza? Dito isso, agora a gente está preparado aqui para vir para o CLP e entender o código que está aqui dentro, né? Que não é muito grande, né? A teoria é grande, mas o código em uma linha é feito, claro, né? Em ST, se for fazer em ladder, vai ter muito bloco move, bloco de multiplicação, são blocos um pouco grandes, né? Então vai algumas linhas aí, alguns networks, para você poder fazer aí a mesma coisa que eu estou fazendo aqui em ST, beleza? Em ST é basicamente uma linha, você faz o cálculo, e aí eu estruturei aqui um pouco melhor as variáveis, né, para ficar mais didático, mas daria aí para fazer tudo aí em 2 linhas, se você quiser, ficar bem compacto.
Dá para fazer todo esse conceito em 2 linhas aí e colocar isso no CLP e colocar ele para calcular aí várias unidades de engenharia, várias unidades aí de medida aí, beleza? Então agora aqui, primeiro momento, né? Eu estou trabalhando com um bloco de função, né? Que eu vou poder estar instanciando ele dentro do meu CLP. Então eu posso criar um programa e instanciando entrada analógica 1, 2, 3, 4 e ir trabalhando ali individualmente, né? Ou eu poderia fazer um bloco com várias entradas, tratar aí cada sinal e ter várias saídas, enfim. Aí vai dar um pouco da criatividade, da necessidade também, tá? Mas acho que geralmente a gente faz um bloco individual aí para cada entrada, que a gente consegue trabalhar mais tranquilo aí com elas isoladas, beleza? Fica mais fácil também aí de comissionar em campo. Bom, então eu criei aqui um bloco de função, tem vídeos aí mostrando como que cria bloco de função aqui no meu canal, né? Vou deixar aí aparecendo algum card aqui em cima na tela para vocês poderem clicar aí nesse vídeo. Tem um vídeo que explica aí também a parte de como que o CLP trata a entrada analógica também, vai aparecer um card aí, tá bom? Depois vocês dão uma olhada, no final também vai aparecer esses mesmos cards, para vocês ficarem por dentro aí de toda a explicação. Então dentro desse bloco aqui, eu coloquei as entradas e saídas, né? O que vão ser as minhas entradas? Aqui são os meus inputs, então eu vou ter o meu mínimo e máximo do sensor, né? O range, que eu expliquei aí nos slides. Então o meu range aqui no caso vai de 10 a 90. Vou ter os valores de processo, pode ser 0 a 10, 0 a 5, 4 a 20, menos 20 a 20, enfim, de 0 a 100 de resistência. Vai aí depender do seu sensor, da estrutura física do seu CLP e dos seus equipamentos, ok? Mas a ideia é a mesma. E também aqui tem a correção. Né? Essa correção aqui, quando você vai implementar em campo esse conceito aqui, a gente tem perdas ou, dependendo de como tiver, às vezes um ganho, né, de sinal aí no circuito, né? Perdas vai ser normal, porque a gente tem a resistência do cabo, dependendo da distância ali, né, vai ter a perda a cada metro de cabo lançado até chegar no CLP, e ganhos às vezes por algum circuito ali que está passando no lugar errado, ou que o circuito foi passado no lugar errado, né, junto com algum circuito indutivo ali que está induzindo uma corrente ali que dá esse ganho de sinal que faz a gente ter essa impressão de leitura errada. Ou até a própria entrada do CLP ali, com o passar do tempo ali, vai criando impedância, vai criando algum problema. Beleza? Então a gente tem essa correção, onde a gente vai em campo com um aparelho de medição, mede a temperatura e olha no CLP e aí vê a diferença. Então a gente coloca essa correção aqui para poder deixar mais justo, né? Então, em campo eu estou medindo 20,8 graus e eu vou lá no meu CLP, eu estou medindo 21. Pô, 0,2 graus. Não é uma diferença muito grande, mas se eu quero que fique certinho, se meu sistema pede que o CLP mostre exatamente o que está em campo, né, com o máximo de precisão possível, eu posso dar esse ajuste aí, esse ganho, e aí ele fica ali mostrando o valor que realmente está, né, mostrando em campo. Né? Claro que com o tempo tem que fazer a manutenção disso aí para poder ter aí essa precisão, beleza? E a precisão também aí vem de outros fatores aí, que vem da resolução da entrada analógica, resolução de sinal do sensor, enfim, já assuntos aí para um próximo vídeo, beleza? E demais aqui eu criei variáveis temporárias, variáveis que vão rodar somente dentro desse bloco, que são as variáveis que vão fazer os cálculos aí, né? Então ela vai receber os valores que o usuário ou você, programador, vai colocar, né, nas entradas, e aí vai trabalhar com esses valores aí e vai transformar esses valores de range, né,
valor de processo, e em unidade de engenharia, o valor de medida final. Beleza? Agora, olhando na parte de distanciamento do bloco, né, vai ficar exatamente assim, né? Aquela foto que eu mostrei nos primeiros slides, né? Então essa aqui é uma instância do bloco. Aqui tem o mínimo e máximo do sensor. Você pode colocar aqui variáveis também, tá? Onde o usuário vai numa EHM ou no sistema SCADA, na web, enfim, e coloca esses valores. Aqui vai o valor do sensor de temperatura, né? Esse não tem como, esse vem do sistema mesmo. O mínimo e máximo aqui de range. Aqui está o mínimo e máximo do CLP, tá? Mas tanto faz você colocar do CLP ou do range ali que vem do transmissor. Ele vai te dar um valor de temperatura ali no final. Beleza? Só que nesse caso aqui, tá só frisando aqui, eu coloquei esse valor aqui, mas é esse valor de range aqui que vai vir do CLP, tá? Se você quiser validar suas contas, ver o valor, validar o valor de sinal que vem do processo, não tem problema, provisoriamente você colocar 4 a 20 aqui, tá bom? Aí depois você muda para o valor que realmente o CLP vai mudar, o mínimo e máximo do CLP, que eu expliquei nos outros vídeos lá. De 0 a 27 mil, ou se for um outro CLP, de 0 a 32.767, ok? Eu vou deixar o valor de corrente aqui por enquanto, para a gente validar, beleza? E ver aí como que vai se comportar em relação à corrente. E você pode fazer 2 blocos aí, um de aferição de campo e um de mostrar em unidade, né? A aferição de campo seria esse, onde eu pego os valores de corrente que vem de campo e vejo qual a temperatura que está saindo. E aí eu faço um outro bloco e vejo o valor que a entrada analógica está me mandando e o valor de temperatura que está saindo. Eu posso dar uma olhada ali, ó, quando eu estou recebendo 8 mA, o meu sistema ali está mandando 10 mil bits e está saindo ali 30 graus. E na unidade ali em cima também está saindo 30 graus, na unidade de corrente. São a unidade de bits do CLP. Então beleza, então os valores estão batendo. Você fez ali o cálculo ali, que a gente estava fazendo no slide, bateu também. Então, o seu sistema ali, a sua entrada analógica, a sua configuração, a programação, tá ok, tá funcionando, beleza? Já tá pronto aí para próximos passos aí do controle. Então tá, vamos voltando aqui para a entrada analógica em si. Então, eis aqui o cálculo, tá? Então, peguei as variáveis que estão ali fora do bloco de entrada, joguei para as variáveis temporárias aqui dentro do CLP, todas essas que tem calc aqui, ó, são variáveis temporárias, vão rodar uma vez, fazer o cálculo, joga para fora, mudou os valores, roda, joga para fora o valor, tá? Essa é a ideia. Aqui o cálculo matemático, né, que a gente montamos juntos ali nos slides, né, temperatura mínima mais a variação aqui, a taxa de variação da corrente, né, vezes a taxa de variação da unidade de engenharia, né, e aqui embaixo um comentário aí mostrando essa estrutura, né, de uma forma que a gente montou no slide, um pouco mais didática, né, sem ser em código aqui, tá? Isso aqui é um comentário, isso aqui não tá rodando, tá? Eu fiz aqui só para exemplificar como que seria a estrutura matemática disso em cima que eu montei, beleza? Que eu já havia explicado. E por último, mas não menos importante, a nossa unidade de engenharia, né? Com o cálculo e o ganho aqui, se for preciso, né? Um ganho pode ser negativo ou positivo aqui, e ele vai somar com esse cálculo aqui, né? Então, se eu estou lendo 30 e no meu sistema tem 29, né? Então, o que significa aqui eu tenho que baixar menos 1 grau para ficar igual ao meu sistema. Então, eu jogo aqui no ganho menos 1. Lá na saída, eu vou ter os mesmos 29 que eu estou lendo lá com o meu termômetro na sala de reunião, por exemplo, na sala de cirurgia. Beleza? Então tá. Então, vamos dar o play aqui, né? Vamos chamar o nosso PLC Sim, nosso simulador de CLP. Começar a ver isso de modo mais macro. Vamos ver a tela toda. CLP aqui está começando a iniciar. Essa é a versão 17 do Tia Portal, tá? Então já tem essas
considerações da ISO 27000, né, a lei de proteções de dados, então ele já vai pedir senha, login e tal. Senha, no caso, só login não precisa. Então ele vai pedir aí confirmações aí de acesso, para que qualquer um não vá acessando o CLP. Então aqui é o campo onde eu digito o CLP aqui, a senha que eu criei, perdão. A senha estando certa, ele dá aqui a permissão para descarregar. Tá? Mais uma vez, a Siemens ela simula muito bem o seu CLP aqui dentro da plataforma como se fosse um CLP real. Então não estranhe, é assim mesmo. É para você realmente sentir e ir preparado, tá? Se você está montando o programa para ir para campo, sentir aí mais ou menos, vamos dizer assim, 90% do que você vai passar na frente do CLP. Tá? Então é muito bom isso aí, para quem está começando, para quem quer aprender, eu acho muito bacana. Foi aqui que eu cresci muito, aprendi bastante nessa plataforma. Então beleza, meu CLP está em run, tá com o meu programa. Deixa eu minimizar isso aqui. Colocar isso aqui grande. E colocar isso para rodar. Ó, beleza, ele começou a rodar. Eu tô tendo aqui minha unidade de engenharia mandando -10 aqui no momento, tá? Vamos olhar aqui fora, ver os valores que a gente tem de input. Aqui é o OB1, né? Então eu tenho 0 aqui entrando, tá me mandando aqui na saída -10. Esse valor aqui não é estranho, né? Tá certo, se for considerar o cálculo. O mínimo e o que eu tenho que ter de leitura aqui, caso meu sensor esteja lendo exatamente 10 graus, que é o mínimo dele, são 4 miliamperes, ok? Então, quando eu receber 4 miliamperes, significa exatamente que eu estou lendo 10, né? Se vocês lembrarem do gráfico que a gente viu agora há pouco no PowerPoint, esse é um valor conhecido, né? Então, quando eu tiver 10 graus, eu vou ter ali um range de 0 no meu sensor, ou seja, ele não variou nada, então o mínimo de temperatura que ele está lendo é 10 graus. Então é aquilo que ele está lendo, é o mínimo dele, então ele não manda valor nenhum. Quando eu começo a ter variação de corrente, aí sim eu vou começar a ter incremento de temperatura no meu sensor aí, e novas leituras no meu sistema. Então agora eu vou ter aqui um sinal de 5 miliamperes. Beleza? Então eu variei 1 grau. Esse 1 grau corresponde a 5 graus que a gente calculou lá atrás. Então, se eu partir do 10 e variei 5, se eu somar da onde eu parti, 10 mais 5 é 15. Então, exatamente aqui, ó, o valor que eu estou tendo na minha saída. Isso aqui é 15 graus. Então, você pega esse 15 aqui, joga numa HM, coloca uma unidade de medida lá, né, faz uma tratativa de texto, e o usuário vai ter a leitura lá que o sensor 1 está lendo 15 graus no processo Y, beleza? E aqui o conceito de correção, né? Então, se eu vier aqui e colocar um valor, que aqui eu não coloquei variável. Eu não vou conseguir mudar porque eu não coloquei variável. Eu vou dar um stop aqui, aqui uma correção de 1. Então, a gente está tendo uma leitura de 15. Eu vou colocar uma correção de 1. Vamos supor que eu estou lendo 16 graus com um termômetro na minha sala. Vou colocar essa correção de 1 aqui para rodar. Tá? Pode ser uma variável, deve ser uma variável aqui fora. Tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas aí vocês colocam aí no programa de vocês para vocês poderem ir mudando e vendo como se comporta. Então eu vou descarregar novamente no CLP esse ajuste. Vamos rodar. Olha lá. Então, exatamente agora, estamos lendo ali o que o nosso técnico de campo passou, né? Ele foi em campo, mediu a temperatura, viu lá que tem 16 graus, ou você mesmo, né, que programou, está ali em campo, validando o seu programa, né, junto com o cliente. Então, vocês foram lá com o termômetro na sala e viu que tinha 16 graus no termômetro. No CLP tinha 15, né? Você
jogou essa correção, né, de 1 grau, e aí ficou com a temperatura ali, o valor de saída de temperatura lendo ali certinho o que está na sala. Né? Então, toda vez que o cliente olhar para a leitura do seu CLP, ele vai saber que ele está vendo ali a temperatura, ele não precisa mais ficar olhando o termômetro. E aí a gente começa aí a partir para as escalas de automação pela web, banco de dados, enfim. Então a gente já começa já a estar preparado para partir para esses outros mundos aí, beleza? E aqui dentro do bloco, né, para a gente ver aqui o que está acontecendo, não tem muito detalhe, tá? Infelizmente, a gente não consegue ver os cálculos aqui passo a passo, né? Como se fosse uma calculadora mostrando aqui. O CodeSys ele mostra mais coisas, né? Essa é uma coisa que a Sims acho que pecou. Não mostra os valores aqui, mostra aqui à direita. E quando você clica aqui, ele não mostra muita informação, tá? Por exemplo, esse cálculo aqui, ó. A gente não vê aqui os cálculos que eles estão fazendo, a gente só vê os valores, né? Então a gente tem aqui o valor 20, o valor de 20 aqui máximo, né? Recebendo o PV máximo. Esse cálculo PV mínimo recebendo aí o PV mínimo que eu coloco lá no bloco fora, né? Jogando aqui para dentro para calcular. E aqui no mais é a mesma coisa, tá? A correção entrando aqui no ganho, os cálculos aqui, as variáveis de cálculo com os valores, né? Recebendo os valores de fora, e aqui o nosso cálculo final aí sendo produzido, beleza? Agora, só uma consideração final aqui para a gente realmente fechar o conceito de leitura do CLP. A gente vai tirar esse 4 a 20, tá? Porque geralmente não é isso que a gente vai ver entrando no CLP, beleza? A gente vai ver entrando ali bits, né? Então a gente vai ter aqui 0 bits, ou dependendo do CLP 32.000, no caso aqui a Sims 27.000, acho que é 768. Para vocês verem aqui que essa fórmula ela é uma fórmula bem genérica e eu consigo aí trabalhar qualquer coisa aqui, né? Qualquer range, né? Claro, dentro dos conceitos aceitáveis, né? Qualquer coisa ali dentro do mundo do CLP, beleza? Então agora eu vou ver em relação ao sinal do CLP como que vai se comportar a minha saída, tá? A minha saída ali de leitura da entrada analógica. Então esse 27.678 que a gente está vendo ali, ele tem que dar exatamente 90 graus, é o máximo. E o zero, ele tem que dar exatamente 10 graus, tá? Que é o mínimo. Beleza? Então, se a minha entrada não está recebendo nada, ela tem que mostrar 10 graus. Se ela estiver tendo alguma leitura, então ela tem que mostrar aí o valor conforme o cálculo que a gente montou. Beleza? Descarregar. Ó, então vocês já estão vendo aqui que já tá tendo diferença já, né? Aquele 5 já não é mais os 15 aqui, né? A gente já tá tendo aí um valor de 11 aqui, né? 11 e alguns quebrados aqui na unidade de engenharia. Então eu vou pôr agora exatamente o valor 0, que é os valores conhecidos que nós temos. Deu 11, perfeito, porque a gente tem o valor de correção 1 aqui, tá? Para a gente validar isso legalzinho, eu vou deixar essa correção aqui como 0. Nesse momento, ele vai ter que dar os 10 graus ali, iniciais. Play. Perfeito, ó, os 10 graus iniciais. Agora, se eu jogar o valor máximo, 27.678. Duplo clique, tá na variável. E aí você já consegue escrever tanto o valor booleano como o valor inteiro ou real. Beleza? 90 graus. Tá vendo? Então, a escala é diferente,
mas a fórmula que eu coloquei ali, o conceito é o mesmo, tá? Então, eu só mudei os valores e a forma de interpretar ali, mas o conceito, o cálculo vai ser o mesmo, tá? Então, para cada variação que eu tenho na minha entrada do CLP, eu vou ter ali uma variação no meu sensor de temperatura e o seu respectivo valor ali no final. Beleza? Então, vamos pegar aqui agora, pegar um valor desconhecido, pegar metade do range do sensor do CLP, R$ 7.678, 13.839, tá? Então, se eu pegar esse valor aqui e jogar valor de processo, ele tem que dar a metade aí do valor que o meu sensor pode me integrar, tá? 13.839. Vamos lá. 839. 13.839 deu 50. Pensar um pouco. Eu tenho um range de 80, né? Eu variei ali a metade desse range. Entreguei ali metade do range que eu tenho disponível, certo? No caso ali na entrada do CLP. Se eu pegar essa metade aqui e somar com o meu inicial, né? Metade de 80, 40. Facinho de fazer. Mais os 10 inicial que eu tenho, eu vou ter aqui no meu final, no meu sinal analógico, 50 graus Celsius. Beleza? Batendo aí. Essa é a mágica. Esse é o bloco, na minha opinião. Esse é o cara. Normal X, Scale X é para programador apelão. Cuidado com esses blocos que fazem tudo por você, porque quando você precisar fazer isso, aí é que a coisa complica. Beleza? Então, aqui tá ele. Tá todo o conceito. A programação tá aí, tá? Eu vou ver se eu consigo disponibilizar tudo isso aí para vocês. Conseguindo, eu vou deixar o link aí na descrição. Tá? Caso eu me esqueça, me cobre, né? Vi gente me cobrando aí, que eu tinha esquecido no último vídeo. Eu agradeço aí os comentários aí, o acompanhamento de vocês. Você que chegou até o final aqui do vídeo. Meu muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Santana. Esse é o Extreme Automation. Boa programação e até o próximo vídeo. Valeu!